A tradição cristã se refere, no livro do Apocalipse, a uma montanha de fogo que chega à Terra. Hoje podemos interpretar como sendo um meteoro, um cometa, algo capaz de causar extinção. Mas muitos estudiosos modernos perguntam o que exatamente causou o dilúvio de Noé. E dizem que foi um evento astronômico, que um corpo do espaço sideral passou pelo Sol, atravessou o campo gravitacional da Terra, arrancando os oceanos dos leitos, literalmente alterando a órbita do planeta. É possível que tal evento volte a ocorrer? Alguns afirmam que voltará sim, e voltará logo. Haveria outra possível correlação entre essas descrições do fim dos tempos e o calendário judaico, que se encerraria no ano 7000. Dependendo de como interpretarmos o calendário judaico, de qual versão nós escolhermos, acabamos de chegar ao 7º milênio. Acabamos de entrar no ano 7000. A ocorrência do alinhamento galáctico, quando o Sol voltará a se alinhar com o centro da galáxia, estaria de algum modo ligada ao encerramento dos calendários maia e judaico? O fato de que o Irã emergiu agora como uma grande ameaça ao Ocidente é algo registrado em profecias há mais de 1500 anos. Certamente vejo os tumultos que ocorrem hoje como presságios de uma crise maior que toda a humanidade enfrentará. Como diz o ditado, vai escurecer mais antes de clarear. Nostradamus também antecipou crises associadas à Bíblia. Previu transtornos no Oriente Médio em muitas profecias. E especificamente parece ter previsto a guerra do Iraque. Ele entrará cruel, desagradável, infame, tiranizando a Mesopotâmia. Todos os amigos feitos pela dama adúltera. A terra horrível e de aspecto negro. Essa é a quadra 70 da 8ª centúria. Na época das cruzadas, nunca um exército de cruzados pisou no Iraque, cujo nome na antiguidade era Mesopotâmia e depois virou Iraque. Segundo pesquisadores, Nostradamus considerava a guerra do Iraque religiosa. Outra quadra foi ligada a essa como parte de uma profecia maior. A grande hoste seita da cruz irá se reunir na Mesopotâmia. Do rio próximo à veloz companhia, para que tal lei prevaleça para o inimigo. Soldados da cruz, os cruzados. O presidente Bush chamou a guerra ao terror uma grande cruzada. Mas para entender essa profecia, é preciso definir a linha final. Ele está dizendo que os Estados Unidos perderão no Iraque. O mais importante que Nostradamus está dizendo sobre esse período é cuidado com as guerras, com o fundamentalismo religioso. Nenhuma quadra de Nostradamus diz, e eles viveram felizes para sempre adorando o mesmo Deus. Ele não diz isso. Nostradamus previu uma legião de problemas em nossa época. A recente e devastadora crise financeira é outra crise que atualmente persegue o mundo. Segundo alguns, isso também parece ter sido previsto por Nostradamus. No templo fechado, o raio penetrará. Fere os cidadãos dentro do forte. Cavalos, vacas, homens. A onda baterá na parede. Pela fome, fraqueza, sob o regime mais fraco. Se pensarmos no templo fechado como a Bolsa de Valores e os templos do dinheiro em Wall Street, então eles foram atingidos por um raio. Foram demolidos de fato. Então há esse sentido de desalento, de perturbação, causada pelo desastre econômico dos últimos meses. Nostradamus diz que multidões irão invadir os bancos
tentando recuperar o dinheiro, mas os bancos estarão fechados. O dinheiro será inútil, será jogado fora e queimado como papel. E os sistemas bancários chegarão ao fim. Por mais que seja difícil tolerar guerras e desastres econômicos, alguns se perguntam se não seriam apenas um prelúdio para o que nos aguarda em 2012. Muitas doenças novas surgiram nos últimos 20 anos e ainda não têm cura. A destruição dos recursos vitais e a competição violenta pelo que se acredita ser os últimos recursos restantes leva a guerras regionais que os especialistas temem que se tornem guerras globais. Até onde sabemos, isso nunca aconteceu na história humana e todas devem ser resolvidas nos próximos 8 ou 10 anos. Isso torna a nossa época muito única. O livro perdido contém uma última informação que pode ser o fator decisivo que revelará se 2012 marcará o fim da violência ou um final violento.